Estamos de volta com o Agro Record e é chegado o momento, aliás, tradicional, em que a gente traz para você as cotações dos produtos agropecuários. Caneta e papel na mão. Anota aí. Desde o início dessa semana, a arroba do boi gordo passa dos R$200. O valor é recorde para a série de medições do CPEA, que começou em 1994. O indicador fechou em R$ 203,30, alta de 19% no mês. As causas são a menor oferta doméstica e a forte demanda pela proteína com o fim de ano. Os preços internos e externos do café arábica continuam subindo neste mês, reflexo da maior procura pela variedade. Segundo o levantamento do CPEA, a quantidade de café negociada nas regiões acompanhadas ultrapassou os 60% do total produzido na temporada. Na parcial de novembro, o ganho de preço foi de 13,42%. A saca de 60 quilos é comercializada a R$ 490,53. Os preços do Robusta também avançaram, 7,70% neste mês. A saca é vendida a R$ 312,02. A colheita do trigo avança no Rio Grande do Sul, mesmo assim a disponibilidade de algumas variedades ainda estão baixas, o que juntamente com a alta do dólar elevam os preços do grão. Aumento de 4,31% no mês. A tonelada é negociada a R$ 864,87. Ainda que a produção nacional de algodão em pluma da safra 2018-2019 tenha sido elevada e que a expectativa seja de um excedente no mercado interno, a maior parte do beneficiamento tem sido destinada para cumprir os contratos do mercado interno e externo. Com isso, o levantamento do CPEA aponta que há pouco volume da pluma de alta qualidade no mercado brasileiro. Os compradores alegam dificuldades para conseguir lotes com a qualidade desejada. No caso da pluma de menor qualidade, a demanda pressiona os valores. A libra peso é vendida hoje a R$ 257,02, alta de 2,32% até agora, em novembro. Olha que dado interessante. O Brasil já é considerado o quarto maior produtor do mundo de tilápia. E aí, só no ano passado, para você ter uma ideia, essa produção específica ajudou bastante a piscicultura brasileira, que ultrapassou a receita, isso em 2018, de 5 bilhões e meio de reais. E claro, aí você tem a questão da tecnologia. Muito disso se deve ao uso de tecnologias avançadas. Uma delas, por exemplo, desenvolvida lá do outro lado do mundo, lá no Vietnã. E as nossas equipes foram até Rubinéia para conhecer como é feita a produção dos alevinos que depois viram as tilápias consumidas mundo afora. Vamos entender. O laboratório de incubação de pescados fica em Esmeralda, distrito de Rubinéia. Nesta época de temperaturas mais altas, a produção é de tilápias. Os ovos ficam em tanques, de onde são levados para o laboratório. Os funcionários fazem os ajustes de temperatura e pH para deixar a água em condições ideais para o nascimento dos alevinos. A tecnologia desenvolvida no Vietnã elimina o desperdício e permite o reaproveitamento total da água, que fica circulando 24 horas pelos canos. Emerson começou a utilizar o sistema há 2 anos, depois que o estado de São Paulo enfrentou uma crise hídrica. Produzir peixe sem água é impossível, né? Então nós temos que preservar e ter uma qualidade de água sempre satisfatória para a produção. Então a gente hoje reaproveita não só no laboratório, mas no sistema de produção nosso todo, o máximo possível dessa água, porque a água é nosso bem maior. A nossa matéria-prima é água, não é peixe, né? A gente precisa de água de boa qualidade e em quantidade para a gente produzir um peixe cada vez melhor. Tudo começa na incubação. Aqui, os ovos são depositados em recipientes de plástico, onde o movimento circular da água imita a corrente dos rios. Os alevinos nascem depois de 3 dias. Ainda sem sexo definido, são alimentados com ração contendo hormônio, para se tornarem machos, que são mais procurados e rendem para o produtor até 30% mais do que as fêmeas. Ele sai da incubadora, o processo de incubação, ele passa para o processo de absorção, que é o berçário, onde ele vai absorver o saco vitelino e formar o trato intestinal. A partir dali a gente começa a alimentar ele com ração. Ração já com hormônio masculino, para virar macho, porque para a tilapicultura, né, não interessa a fêmea, porque o macho cresce de 20% a 30% mais que a fêmea no mesmo período, então a gente começa o processo de inversão sexual ou reversão sexual dentro do laboratório. Ele só sai de lá a partir do momento que ele está comendo ração e apto a nadar.
Depois de passar pelo processo de reversão sexual, os alevinos são trazidos aqui para o Rio Paraná. Nessa etapa, eles engordam mais ou menos 30 gramas e são vendidos aos clientes medindo cerca de 10 a 12 centímetros. Ele vem para os viveiros cavados, onde a gente termina o processo de reversão sexual, que vai por volta de mais 30 dias, e onde ele vai crescer até chegar no ponto de 3 a 4 centímetros, ou 1 grama, 1,2 gramas de peso vivo. Aí nós temos um cliente que já pega o animal recriado, que é um juvenil já de 10 a 12 centímetros, um juvenil já de 30 gramas de peso médio, né, que é um peixe que já vai classificado e vacinado. Emerson vende os alevinos para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. A expectativa é que as vendas cresçam 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa uma produção estadual de 70 mil toneladas de alevinos por ano. Hoje a tilapicultura vem crescendo, é o peixe mais cultivado, 60% de tudo que nós produzimos no Brasil hoje é a tilápia. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápia já do mundo e nós temos um potencial muito grande de crescimento, porque comparado a outros países do mundo, aí, pra você ter ideia, a gente não faz nada. Você pega o Egito aí, que só tem pouca água e areia, produz por volta de o dobro de tilápia que nós produzimos hoje no Brasil. AgroRecord faz agora mais uma parada e já depois do intervalo tem uma receita diferentona, aliás, que é muito saborosa e que você vai curtir, tenho certeza absoluta. É a mandiocada, mas faz assim, ó. Aguenta a mão aí, porque já depois do intervalo você vai aprender a preparar essa delícia, aliás, uma delícia. Voltamos já.